Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Evelyn e hoje a gente vai falar sobre as minhas leituras nos últimos 2 meses. O primeiro livro que eu li foi o último livro da série do Ceifador, O Timbre. Eu já falei sobre essa série aqui no canal. Incrível, maravilhosa. Leiam O Ceifador. Então, este livro foi maravilhoso, gente. Eu fiz um monte de marcações. Eu fiquei apaixonada por essa história. Não vou entrar em detalhes, porque eu já tenho um vídeo completo sobre essa série, mas foi apaixonante demais. Este livro foi 5 estrelas e foi favoritado. Eu vou deixar no box de descrições todos os livros e todos os autores. E também vou deixar os links de cada um dos livros. Eles são links comissionados da Amazon, mas esses links não alteram em nada o valor final da sua compra. Então não se preocupe quando você compra com o meu link, você só me ajuda com uma porcentagem dessa compra, mas não altera o valor final para você. O livro que eu li, então, foi Entre Livros e Fios Dourados, da autora Loli. E este livro, ele é um livro nacional. Ele é um livro bem curtinho, gente. Foi super rápido de ler. Eu fiz um pequeno vídeo lá na outra rede sobre este livro, com alguns quotes, né, da história. Gente, tem uma livraria enorme, com um monte de livros e passagens secretas. Tem uma fada que cuida dessa livraria, que ela é meio rabugenta, assim, sabe? Ai, gente, é muito gostosinha essa história. E aí eu adorei este livro. Ele foi 4 estrelas e ele é um livro nacional. O próximo livro, gente, não tem o que falar, eu sou apaixonada. É Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector. Gente, olha o tanto que eu marquei este livro. É um livro super curtinho, assim, super rápido de ler, mas eu até que não li ele tão rápido, porque ele é um livro para você apreciar. Ele é um livro para você consumir, entendeu? Porque ele tem tantas camadas, tantas coisas aqui que eu lia que eu ficava, gente, como pode essa mulher ter vivido e sentido todos os sentimentos do mundo e ter conseguido dar vazão para todos esses sentimentos? Porque quando eu sinto as coisas e eu tento escrever sobre elas, fica uma coisa, fica uma coisa horrível. Mas Clarice Lispector não, ela consegue sentir tudo e dar vazão a esses sentimentos em palavras assim tão profundas, tão bonitas, tão... Ai, gente, esse livro aqui é outro que vocês, assim, vocês precisam ler, sabe? Só coloca aí na sua wishlist que você precisa ler esse livro. Coloca aí, porque esse livro foi 5 estrelas, favoritadíssimo, e Clarice Lispector. O próximo livro é Aurora, O Despertar da Mulher Exausta, da Marcella Ceribelli. Este livro, ele é um livro sobre esse podcast da Marcella Ceribelli. Ela é a criadora do Óbvios, que é um podcast. E ela vai contar sobre vários momentos que ela refletiu dentro do podcast sobre a nossa vivência como mulheres na Terra. Então, basicamente, aqui vem várias indagações e coisas sobre questionamentos sobre nós mulheres, como nós vivemos, como nós nos portamos, como nós nos sentimos, como nós somos, tanto no contexto profissional quanto no contexto pessoal. São várias reflexões. Eu só não curti muito, a única pegada aqui que eu não curti foi que ela trouxe muitas reflexões que eram do podcast dela, sabe? Parece que é só um podcast em formato de texto. Se você quer ler o podcast dela, maravilhoso. Mas eu queria que as reflexões fossem mais aprofundadas. Eu senti que ela passou muito por cima e foi muito superficial, não se aprofundou muito. Então, eu dei nota 3 para este livro. Eu gostei do livro, não tenho ressalvas quanto a ele, mas eu acho que só foi meio raso, assim. Eu acho que poderia ter sido um pouco mais profundo. O próximo livro que eu li foi A Livraria dos Achados e Perdidos. E este livro eu li ele em e-book. Então eu vou deixar as capas de todos os livros que eu li em e-book e eu vou deixar as capas aqui do lado. Este livro, gente, eu li porque eu vi na rede todo mundo comentando, falando sobre, e aí eu falei, vou dar uma chance, né? Porque é um livro de livros, né? Um livro sobre livros, então eu vou curtir. Mas, gente, que protagonista chata! Demorou. Basicamente, a mãe da protagonista partiu e deixou uma livraria para trás. Só que essa livraria estava cheia de dívidas, cheia de problemas, estava com várias reformas que precisavam ser feitas, enfim.
E aí é uma história assim, é uma história de indas e vindas, é uma história de romance, é uma história... Tem várias coisas ali no meio, tem muitas camadas. Eu achei que ficou meio bagunçado, assim, porque tem tanta camada que no final, pra autora conseguir descer tudo isso, foi assim, abrupto. Então eu dei nota 2 para este livro. Não curti muito, a protagonista não me desceu em nada. E não tenho mais comentários sobre este livro. O próximo livro que eu li foi outro livro do T.J. Klane, que foi o novo livro dele, que é Além da Porta Sussurrante. Então a gente tem um adulto, que é o Wallace, que ele parte desta para melhor, e aí ele vai parar numa casa que é a casa do Caronte. Caronte, para quem não sabe, nas mitologias, ele é o barqueiro que te leva pro pós-morte. Então, ele vai parar nessa pequena casa. E essa casa, ela também é uma casa de chás e biscoitos. É uma coisa muito fofa. Então, esse livro ele tem muito essa pegada mística da mitologia e tem muito também essa pegada aconchegante de um lugar de passagem. Então, ele estava ali para passar de um lugar para o outro, né? Aí vocês entendem, ele é um fantasma, então a história toda ele vai contar sobre a relação dele sendo um fantasma com o resto do mundo, né? Como ele se descobre nessa nova realidade. Eu gostei bastante da história. Em alguns momentos eu achei a história um pouquinho arrastada, porque você queria entender, eu particularmente queria entender como era o depois. E esse depois nunca chega, porque ele tá num lugar de passagem. Então ele vai contar toda a história dele dentro desse lugar de passagem. Então não tem muito assim, como se diz, variação de ambiente. Enfim, eu gostei bastante da leitura, mas como eu disse, foi uma leitura um pouquinho arrastada e por isso eu dei nota 4 para este livro. O próximo livro que eu li é Tudo o que eu sei sobre o amor. E este livro, gente, foi assim, sensacional. Sensacional. Eu adorei essa leitura. Acho que foi um dos melhores livros que eu li nesse tópico aí de mulher maluca, que eu já falei que é um dos tópicos que eu mais gosto. E esse livro foi muito bom, gente. Eu acho que eu tive várias reflexões. Em alguns momentos eu pensava na própria protagonista, falando, cara, você precisa de terapia, porque ela era maluca. Mas não foi a sensação que eu tive com outro livro de mulher maluca que eu li, que eu já lancei um vídeo aqui, porque eu fiquei tão irritada que vai aparecer aqui nos livros lidos de agosto, mas eu fiquei tão pé da vida com aquele livro que eu precisei de cara fazer um vídeo sobre ele. Mas esse aqui foi bom, gente. Então eu dei nota 4 para este livro. Eu achei que as reflexões foram super compatíveis. É uma reflexão não só de uma protagonista, mas dela com as amigas dela. Então, ela, por um tempo, ela viveu com várias amigas, dividindo um apartamento. Então, ela vai contando como essas pessoas vão entrando e saindo da vida dela, entrando e saindo desse apartamento, e por quais motivos elas entram e saem, e como isso vai se desenvolvendo. Em muitos momentos também ela conta sobre como a amizade dela foi super importante para ela enfrentar algumas partes da vida. E como a amizade com mulheres foi mais, né, mais incisiva nesse sentido, porque ela podia compartilhar das mesmas dores que ela sentia e das dores que as outras sentiam em questão de feminilidade. Então, mas foi maravilhoso, eu adorei e foi nota 4. O próximo livro, gente, acho que eu já falei tanto dele aqui que vocês já estão cansados. Mas, Clara, foi O Amor dos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Gente, esse livro foi uma experiência. Foi uma experiência. Tem um vídeo completo sobre ele aqui. Tem 2 vídeos, na verdade, sobre este livro. Tem um vlog de eu lendo o último capítulo, eu acho, ou o penúltimo capítulo. E tem o final, a resenha completa. Eu vou deixar para vocês nos cards. Maravilhoso, super recomendo. Dei 4 estrelas por uma questão em específico que eu já falei na resenha, então não vou entrar de novo neste detalhe. Mas foi maravilhoso e eu favoritei mesmo dando 4 estrelas, tá? Porque foi só uma questãozinha ali que pegou um pouquinho pra mim. Mas de resto, maravilhoso. Agora a gente vai pros lidos de agosto. Bom, a gente já vai começar agosto assim, ó. Pá! Pá! Porque eu li um livro, gente, muito ruim. O primeiro livro que eu li em agosto foi Deuses de Neon. Eu li este livro porque eu vi essa indicação. Não é o meu tipo de livro favorito. Para quem não sabe, este livro é um livro hot.
Ele é um livro de romance hot. Mas eu li porque eu falei, tá todo mundo falando desse livro? Vai que, né? Tem alguma coisa aproveitável dessa história. Mas não tinha, não tinha mesmo não. Eu gosto muito do tópico porque é um livro de mitologia grega. Então a gente vai ver aqui uma briga entre Zeus e Hades com a Perséfone. Perséfone, para quem não sabe, na mitologia ela é a deusa das trevas, né? Porque ela acaba se tornando a esposa de Hades e aí ela tem toda essa mitologia envolvendo essa história. Eu gosto da mitologia. A parte da mitologia foi a única parte que, assim, pra eu não dar 0, eu dei 1. Entendeu? Mas de resto, gente, que leiturazinha. Que leiturazinha. É assim, a história, tipo, a briga entre Zeus e Hades foi muito boa. Só que não foi desenvolvida. Eu sei que o livro não era para ser isso, era para ser um romance, né, entre Perséfone e Hades. É uma releitura deste romance. E que não era, o objetivo ali não era as brigas entre os deuses. Mas eu queria ver a briga entre os deuses. Mas no final chegou o final e simplesmente ela precisava terminar o livro, não tinha mais o que contar. E aí ela voou com a história. E colocou motivos ali que para mim foram assim, não desceu goela abaixo, porque ficaram motivos muito. Enfim, eu não gostei dessa história. Foi uma nota 1. Não vou estender nessa história. O próximo que eu li foi outro do Gabriel Garcia Marques, que eu li super rápido, porque eu tava esperando chegar o outro livro que eu li, que foi Diátribe de Amor contra um Homem Sentado. Essa é uma história do Gabriel Garcia Marques super curtinha, que é uma peça teatral, na verdade. Ela é contada como uma peça teatral. Então a gente tem uma personagem que descobre sobre o marido dela que ele está cometendo infidelidades. E aí ela resolve terminar o casamento dos dois. E aí ela vai contando, vai refletindo sobre toda a história dela, desde quando ela era nova e conheceu o marido, até o momento que ela descobriu toda essa realidade. E ela vai, tipo, ele tá sentado lendo jornal. E ele fica o tempo todo sentado lendo jornal e a história é um monólogo, basicamente. Porque ela só fala tudo o que ela pensou em relação a essa relação. Em relação a essa relação, foi bom. Em relação a este casamento. Foi 5 estrelas, tá? Eu amei este livro. E aí eu falei que eu tinha lido ele porque eu tava esperando chegar o outro livro que eu li depois, que foi A Mágica Mortal, do Rafael Montes. Tem uma resenha sobre ele no canal. Eu li o livro em um dia, porque basicamente o livro é uma história infanto-juvenil. Mais juvenil do que infanto-juvenil, mas é uma história juvenil. E você sabe, conhecendo o Rafael Montes, você sabe os tipos de conteúdos que ele escreve, né? E aqui ele não teve esse tipo de conteúdo. Então eu deixo essa recomendação para quem quer ler Rafael Montes sem ler as coisas pesadas que Rafael Montes escreve. Foi nota 3 e eu deixo todos os motivos pela nota 3 lá na minha resenha, se vocês quiserem assistir. Depois desse, vocês vão ver que tem uma temática que meio incomum. Depois desse, eu li O Circo da Noite. E o outro passava também meio que um circo mágico, um parque de diversões. Aqui é bem um circo mesmo. E, gente, este livro mudou minha vida. Foi uma leitura tão gostosa de fazer, sério. Tem um post sobre ele também na outra rede. E, gente, é uma história que eu sinto assim, eu sinto que ela tem cheiro, ela tem cor, ela tem tons, ela tem tudo que você possa imaginar, ela tem sabor. Gente, sério, é uma leitura tão gostosa, tão prazerosa de você ler. Gente, é um romance e também uma história fantástica. Então, é uma história de fantasia sobre um circo que aparece só à noite e tem várias coisas ali meio misteriosas que circundam este circo. Então, se vocês querem que eu fale sobre este livro, me contem aí nos comentários que eu faço um vídeo só sobre ele. 5 estrelas, favoritadíssimo. O próximo livro que eu li foi o famigerado My Year of Rest and Relaxation, que eu já tenho um vídeo completo sobre ele aqui. Foi 1 estrela, foi o pior livro que eu li este ano. Depois dele eu li Piranesi. Gente, eu estava maluca para ler este livro. Para quem viu o meu vídeo sobre o Notion, que eu criei uma planilha para todas as leituras que eu tinha que fazer em 2023,
sabe que este livro estava lá. Então, essa leitura, gente, foi uma leitura assim, foi um misto de emoções aqui. Porque ao mesmo tempo que eu me senti extremamente burra lendo este livro, porque eu li o livro e eu falei, cara, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui, que maluquice é essa? Chegou no final, eu fiquei assim, cara, ele é meio doido, você vai lendo assim, é uma história de uma casa que tem várias, como se diz, vários compartimentos, vários cômodos. Ela parece muito um sonho que eu tive, foi um pesadelo que eu tive quando eu era bem criancinha, que era uma casa que eu entrava, assim, ia de cômodo em cômodo, e cada vez que eu abria uma porta, estava em outro cômodo. Aí eu abri uma porta, estava em outro cômodo. Eu não conseguia sair, era tipo um labirinto, meio que eu estava presa naquele labirinto. E eu já sonhei sobre isso. E essa história é isso. Tem, assim, tem duas pessoas que vivem nessa história, e ela é contada por uma pessoa em si só, e a outra pessoa é o outro. Então você vai ter a história do personagem principal, que o outro chamava ele de Piranesi, mas ele não se recorda do seu próprio nome, e ele acha que o nome dele não é Piranesi, mas o outro chama ele assim. E aí ele tem essa outra pessoa, que é o outro. Então são duas pessoas vivendo dentro dessa casa, e eles deduzem que eles precisam, para eles conseguirem abranger tudo que eles estão vivendo ali, eles precisam fazer um tipo de culto para eles conseguirem alcançar o conhecimento maior. É uma brisa, é uma brisa. Esse livro é uma brisa, gente, mas muito bom. Eu recomendo, eu dei 5 estrelas. O próximo livro que eu li foi I Want to Die, but I Want to Eat Tteokbokki. Eu não sei falar isso. É um livro coreano, também sobre uma mulher maluca. Essa mulher, ela resolve que ela vai fazer terapia e ela vai gravar as sessões de terapia e depois transcrever as sessões dela para este livro. Então você lê a sessão de terapia dela e é surreal. Ela tem muitas questões com a aparência dela, que a gente sabe que é uma preocupação constante do povo da cultura coreana. Então você vê que tem uma coisa ali, uma carga cultural ali, que você aprende muito sobre isso. E aí, o que eu mais gostei do livro foi que chega no final e ela não descobriu uma solução. Não existe uma solução. Ela continua em processo terapêutico e ela fala, ela relata isso, sabe? Vou continuar em processo terapêutico tentando entender o que se passa na minha cabeça. E é um livro tão verídico, assim, é, tão cru, sabe? Na sua essência, que eu achei maravilhosa a leitura. O próximo livro que eu li, gente, foi um livro que eu comprei no Prime Day. Tem um vídeo aqui sobre todos os livros que eu comprei no Prime Day. E este livro é o Romance de Tristão e Isolda. Basicamente, a história é um poema que era contado pelos povos celtas, e aí alguém resolveu transcrever esse poema. Só que a gente sabe que quando a história vai sendo contada de um para outro, ela vai perdendo, né, algumas coisas, algumas pessoas vão adicionando algumas coisas, enfim. E aí ela foi passada para transcrição por duas pessoas diferentes em momentos diferentes da história. Mas o romance passou por tantas décadas, tantos séculos, tantas coisas, que eu acho surreal a gente poder ter contato com isso aqui em 2023, sabe? Dois, eles tomam uma poção do amor. Então, ela estava prometida em casamento para outra pessoa, que era um rei, e aí ela acaba tomando essa poção, e ele acaba tomando a poção também por engano, porque essa poção era prometida para ela e para o rei, para eles terem um amor que sobressaísse qualquer circunstância. E aí acaba que ele toma, e os dois ficam linkados ali, né, para a vida inteira. Então aqui você vê também aquele Invisible String da Taylor Swift. Se eu pudesse descrever este livro em uma música, seria Invisible String, da Taylor Swift. O próximo livro foi Alice através do Espelho, nessa edição da Dark Side. É uma edição, gente, muito linda, eu não tenho o que dizer da edição. A edição é maravilhosa. Só que a história, gente, eu nunca tinha lido. E eu achei a história muito diferente, assim, de tudo que eu já tinha visto sobre Alice. Eu gosto muito da Dark Side porque eles entram no contexto histórico da história. Então eu tenho uma pessoa especialista em Lewis Carroll que vai vir aqui falar sobre o pensamento de Lewis Carroll escrevendo essa história. E a gente descobre que Lewis Carroll era um doido da cabeça, realmente, ele realmente era, mas ele também era um professor de matemática.
Então, tem muitas referências matemáticas nessa história. O jogo de xadrez é um jogo muito matemático, né? Você descobre que todos os movimentos dos personagens, eles seguem a regra do jogo de xadrez. Então, cada personagem ele só se movimenta conforme a regra do jogo de xadrez. Então, a gente tem aqui o cavaleiro, você sabe que o cavaleiro ele faz um L, né, no jogo de xadrez. Então, a gente tem o cavaleiro que ele anda 2 casas e aí, de repente, ele vai para trás, assim, sabe? O cavalo empina, ele cai do cavalo para ele conseguir ir para frente de novo. Então, você entende que é tipo isso, sabe? Ele fazendo o L, sabe? Ele vai para frente, faz o L. Ele vai para frente e ele cai para trás. Eu gostei disso, mas a história eu achei um pouquinho arrastada. E ela é uma história um pouco sem noção, como eu disse. Eu acho que eu não estava muito nessa pegada de ler algo tão cheio de referências e coisas assim. Foi um livro bom e eu dei 3 estrelas. Gente, o último livro eu vou roubar, porque eu não terminei de ler ele ainda, tá? Este livro é o livro da nossa leitura coletiva do mês de agosto, que não terminou. O mês de agosto foi um mês muito conturbado para mim, e foi um mês muito difícil. E eu não consegui me dedicar o quanto eu gostaria para essa leitura. Então acabei que eu. Não que eu abandonei a leitura coletiva, eu queria muito ter lido até o final do mês, mas eu tive muitos problemas, eu não consegui terminar. Então, foi uma leitura assim, eu tava super engajada, tava super animada, tava indo super bem, e aí, de repente, uma semana tudo mudou na minha vida. Então, eu não consegui terminar ainda, mas eu já li grande parte, falta acho que 2, 3 capítulos. É uma leitura muito gostosa, eu já sei que vai ser uma leitura favoritada, porque até agora ela já me arrebatou assim extremamente. Mas eu não consegui terminar, gente. Mas eu vou colocar ele aqui porque era para ter terminado em agosto. Tava nos planejamentos, mas eu não consegui ainda. Como é uma leitura coletiva, tem eu e as outras pessoas lendo e eu sei que eu posso, né, passar por cima disso. E eu tive muitos problemas, as pessoas foram super compreensivas, quero muito agradecer a Beatriz e todo mundo que estava participando da leitura coletiva por terem sido super compreensivos, porque realmente foi um mês que, cara, eu não quero nem comentar. Essas foram as leituras do mês de julho e do mês de agosto. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa, eu não estou nos meus melhores dias. O vídeo pode ter ficado muito arrastado ou muito cortado, porque provavelmente eu vou cortar muitas partes deste vídeo. E, enfim, gente, eu tô tentando me acostumar de novo a gravar. Não tá sendo fácil esses últimos dias, mas eu espero que eu consiga entregar para vocês e não faltar aqui com a produção de conteúdo. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.